Olá pessoal, tudo bem? Nós tivemos aí a divulgação da pesquisa Datafolha, né? Que dimensionou aí a popularidade do presidente Bolsonaro, né? Do governo Bolsonaro. Então essa pesquisa foi divulgada e analisando as três últimas pesquisas do Datafolha, nós tivemos aí a antepenúltima Bolsonaro com apenas 27%, né, de aprovação. A penúltima ele já foi a 34% e essa última pesquisa de hoje, a de ontem, aliás, ele conseguiu atingir aí 37%. Ou seja, a popularidade do presidente está crescendo. E não foi apenas essa pesquisa que está demonstrando isso, né? A pesquisa do Data Poder, ela também, né, identificou esse crescimento da popularidade do presidente. E a Paraná Pesquisas, né, ele conseguiu aí identificar uma, um, um, analisando, né, o cenário aí para as eleições de 2022, em que Bolsonaro venceria em todos os cenários, né, possíveis, inclusive venceria o ex-presidente Lula, né, se as eleições de 2022 fossem hoje. No caso, essa pesquisa já tem umas 3 semanas. A revista Fórum também divulgou uma pesquisa que eles fizeram. Fórum, que é uma revista, é um site, né, uma revista progressista, também indicando nessa popularidade do presidente Bolsonaro e que também venceria todos os seus concorrentes em 2022. Ou seja, Bolsonaro ele está forte, né? Ele ganhou popularidade. Agora, o que é estranho, né, é que nós estamos vivendo agora um momento muito delicado na nossa economia. Nós temos aí a pior crise econômica dos últimos 100 anos. Nós temos aí a maior perca, né, de emprego. Muitas pessoas perderam emprego em massa aqui no Brasil, também das últimas décadas aí. Nós temos uma crise ainda em curso, uma crise sanitária muito forte, uma crise política. Inclusive essa crise sanitária, nós já vamos aí para 105 mil mortes, né? E ainda assim, diante de todo esse cenário, nós tivemos também o caso Queiroz, que foi preso, foi solto, agora novamente determinou a prisão. O caso também do filho de Flávio Bolsonaro. E ainda assim, diante de todas essas adversidades, o presidente Bolsonaro está conseguindo, né, crescer a sua popularidade, né? Impressionante. A oposição, hoje eu li, né, algumas matérias e também assisti alguns vídeos, está perplexa, né? Diante de tantos fatos negativos que em qualquer governo, né, certamente a popularidade do presidente, a tendência é cair, é despencar, e está acontecendo o contrário no Brasil, ele está subindo, né? E quais são as explicações para essa disparada da popularidade do presidente Bolsonaro? A primeira que as pessoas atribuem aí é o auxílio emergencial, R$ 600, o seiscentão, como o pessoal costuma dizer, está tendo aí fazendo uma diferença, né, muito grande na vida das pessoas, né, nesse momento de dificuldade. Então isso aí acaba impactando muito, né, a preferência do eleitor em relação à aprovação do governo. É tanto, né, que no Nordeste, né, Bolsonaro cresceu aí nos últimos meses 13 pontos percentuais, né? 13 pontos. Inclusive, no Nordeste, Bolsonaro ganha quando o candidato é Fernando Haddad do PT, quando analisa aí um cenário para a eleição de 2022. Então, para vocês terem ideia aí desse impacto, né, do auxílio emergencial. Sabendo disso, né, como eu já até expliquei aqui no vídeo, Bolsonaro já está preparando aí um novo Bolsa Família, né, uma espécie de Bolsa Família 2.0, que é o Renda Brasil, já para conseguir diminuir o impacto, né, da perca do auxílio emergencial, que ele é temporário. Então vai ter esse Renda Brasil aí justamente para diminuir, né, essa perca. Outros fatores que também as pessoas tendem aí a atribuir o crescimento da popularidade de Bolsonaro é que ele já está praticamente em campanha, né? Ele vem inaugurando muitas obras aqui, principalmente aqui no Nordeste. Ele
tudo indica que ele quer vencer no Nordeste nas próximas eleições. E ele teve uma estratégia, e essa estratégia ela está dando certo. Ele não está fazendo novas obras, né? Ele está concluindo aquelas obras que ficaram, né, de ser concluídas pelos governos anteriores. Governo Lula, Dilma, Michel Temer, como, por exemplo, a transposição do Rio São Francisco, né? Então, ele está concluindo essas obras que ficaram, né, que ficaram inacabadas, né, no meio do caminho. Vale lembrar também um dos fatores que também tem um peso significativo é a questão da corrupção, né? No governo Bolsonaro, nós não temos ainda um caso de corrupção forte, né? Um caso de corrupção significativo. Nós temos casos de corrupção, o filho dele envolvido em corrupção, o Flávio Bolsonaro, agora tem cheques, né, da primeira-dama em relação a Queiroz, mas isso aí é antes do governo, né? Dentro do governo Bolsonaro, dentro dos seus ministros que foram escolhidos, e diga-se de passagem, de uma forma, inicialmente até uma forma técnica, não tem nenhum caso de corrupção ainda no governo. Nós vamos para quase aí 2 anos de governo Bolsonaro e nós não temos esse caso de corrupção que seria um escândalo, né, no governo, coisa que a gente já vinha se acostumando nos últimos governos aí, casos de corrupção. Tem vários casos de impacto, né, as declarações na mídia em relação a mortos, enfim, mas caso de corrupção em si não tem. Então ele está conseguindo aí agradar, né, uma base do eleitorado, ele está indo muito bem, é tanto que ele está se dando o luxo de trocar sua base eleitoral. As pesquisas ela vem indicando que a maior aprovação antes de Bolsonaro chegar ao poder era da classe A, da classe B, né? E hoje, você já para a classe rica, né? E também a classe média. Hoje não, a base de apoio do governo Bolsonaro é a classe média e também a classe baixa, a classe E, a classe D, que vem aí dando sustentação ao governo Bolsonaro. Então, assim, vamos esperar um pouco aí para saber qual é o impacto desse auxílio emergencial, nesses programas sociais, na eleição do presidente, né? na popularidade do presidente. Uma coisa é certa, ele vem focando muito aí nessa receita focando muito, né, na receita aqui para o Nordeste, inauguração de obras, né, e também programas sociais. Como eu falei, o Renda Brasil já está aí na boca do forno para sair. Fábio Teixeira, para o Lapa Capital.